O caso mais caro foi compartilhando a mesma eletrocalha, que deu R$ 33.136. Então, olha só, ele chegou a um fator de correção total 0,64. A grande diferença aqui nessas três soluções é que a primeira e a segunda, os circuitos eles estão agrupados, eles estão compartilhando a mesma infraestrutura. Mas é importante vocês saberem que quando eu tenho uma corrente de projeto acima de 10 A para alimentar um ponto, esse circuito ele tem que ser único e exclusivo para aquele ponto. E a última e terceira solução, eles não estão compartilhando a mesma infraestrutura. Todos eles têm uma infra própria. De 33.000, 26 é só cabo. 79% do meu custo é cabo. Na segunda situação, 82% e na terceira situação, 81%. Sejam bem-vindos ao quadro Mãos à Obra, o espaço onde nós discutimos instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa aumentar os ganhos, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. No episódio de hoje, todas as dúvidas que você tem em relação a o que eu devo considerar quando eu for fazer uma lista de material, como que eu faço uma composição de custos, como que eu faço o dimensionamento dos meus condutores, da minha infraestrutura. Todas essas dúvidas, elas não vão existir mais quando você terminar esse vídeo. Esse é o grande benefício dessa nossa aula de hoje. E o tema do episódio é como fazer a composição, a lista e o dimensionamento de uma solução. Para uma mesma solução, nós vamos dar 3 possíveis formas de fazer a mesma coisa e vamos analisar, no final das contas, qual que compensa mais. Então, vamos lá, vem comigo e nós vamos nos divertir muito agora. Gente, então, olha só, aqui a gente vai fazer um exemplo prático do dimensionamento dos condutores, conforme a gente aprendeu aí nas aulas anteriores. Então, olha só, a situação é o seguinte, eu tenho aqui um galpão logístico, ó, onde eu tenho vários caminhõezinhos, eu tenho umas docas, beleza? A gente vai supor que esse galpão seja em São Paulo, por aí, São Paulo. E aí o cliente ele solicitou o seguinte, esses pontos de força aqui, ó, para carregador veicular, eles ainda não estão prontos, eles não existem. Então ele quer colocar um ponto desse em cada doca. Porque aí, se for o caso de ter lá um caminhão elétrico, o caminhão, enquanto está descarregando, já tá descarregando carga, ele já está carregando energia nele. Então, ó, vou deixar aqui um ponto para cada caminhão, beleza? E aí, cada ponto desse, eu quero um carregador de 22.000 watts. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2... 3, 4, 5. Então, são 5 pontos. Aí, gente, o que a gente tem que pensar? Beleza, como que eu posso levar a infra até esses pontos? Porque fazer o dimensionamento do cabo, você precisa saber como é que você vai passar ele. Então, eu pensei da gente dar 3 soluções possíveis. E aí nós vamos adotar a melhor, a mais econômica, ou então a que for mais viável na visão executiva, entendeu? Então vamos lá, a primeira solução vou passar uma eletrocalha exclusiva para esses pontos, ó, que é essa daqui. E aí dessa eletrocalha vão sair alguns eletrodutos e vai descer em cada ponto. Ok? Essa é a primeira solução. A segunda solução, eu vou fazer algo parecido com isso, só que ao invés de passar eletrocalha, eu vou passar um eletroduto aqui, ó. Seria esse eletroduto aqui, ó.
Então, ele vai vir aqui encostado na parede, alimentando todos os pontos e todos os circuitos dentro desse eletroduto. E aí, aqui ele dá a volta, sempre encostado na parede, e chega no quadro. E uma última solução, a terceira e última, é você levar uma ínfra para cada ponto. Então, veja bem. Ou seja, uma ínfra, assim, esse eletroduto aqui, ó, que eu mostrei aqui, ele tá levando todos os circuitos dentro dele. Então, vai dar um eletroduto aí bem mais alto, com o diâmetro bem alto. Agora, a terceira solução é um eletroduto por ponto, ou seja, 5 eletrodutos. Porque dentro de cada um vai passar um circuito só. Entendeu? Então, olha só, a grande diferença aqui nessas três soluções é que a primeira e a segunda, os circuitos eles estão agrupados, eles estão compartilhando a mesma infraestrutura. Isso daí vai dar uma diferença no cálculo. E a última e terceira solução, eles não estão compartilhando a mesma infraestrutura, todos eles têm uma infra própria, e isso também vai dar uma outra diferença no cálculo. Então, vamos lá, vamos começar o nosso dimensionamento. Ó, isso daqui é uma planilha que a gente desenvolveu para poder fazer o dimensionamento de um circuito, no caso dele ser um circuito único. Aqui, eu vou dimensionar só um deles, porque todos eles são iguais, eles têm a mesma potência. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a situação por pior caso, que é esse daqui, ó. No caso da influência da queda de tensão. Já vamos ver aqui. Vamos fazer passo a passo, vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Descrição do circuito. Carregador. É o motor? Não. A potência dele é 22.000. E eu vou colocar aqui 1, que é um circuito por ponto. E o fator de potência aqui vai ser, eu vou colocar 0,99, que é muito próximo. E a tensão, né? A tensão aqui, ó, gente, ó. Como a gente falou que vai ser em São Paulo, vai ser 220, 127, mas normalmente nesses galpões logísticos utiliza-se a tensão 380 e 220. Quando é alguma indústria, quando é um galpão. E a ligação, o circuito é trifásico, tá? Não sei se eu falei pra vocês, mas o carregador desse é trifásico. Então, tá bom, deu aqui uma corrente de projeto de 33,76. E o tipo de cabo, o cabo aqui vai ser cobre. Só um detalhe aqui, gente, olha só, aqui, ó, a corrente, ela deu 33, né? E eu já tinha falado que seria um circuito por ponto. Mas é importante vocês saberem que quando eu tenho uma corrente de projeto acima de 10 amperes para alimentar um ponto, esse circuito ele tem que ser único e exclusivo para aquele ponto. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, deu, mesmo se o carregador fosse mais baixo, vamos supor que o carregador fosse, ao invés de ser 22.000, fosse 15, por exemplo, deu 23. Também necessitaria de um circuito exclusivo. Então, enquanto der mais alto que 10 amperes, vai ser necessário, a norma exige isso, que seja um ponto exclusivo. Ok, agora vamos para o método de instalação. Vamos fazer o primeiro caso primeiro, que é... Vamos fazer primeiro o caso aqui da eletrocalha. Nós vamos passar esses circuitos nessa eletrocalha e ela vai ser perfurada e com tampa. Então, vamos ver aqui. Então, eu vou vir aqui nos métodos de instalação. Ó, os cabos eles serão isolados, que é aquele cabo PVC mais simples. E vai estar suspenso aqui, ó. Então, método B1. Eletrocalha ou perfilado suspenso. Método B1.
Então, vou vir aqui e vou escolher o método B1. Então, deu seção mínima de projeto 6 milímetros. Porque a capacidade de condução do cabo de 6, do cabo PVC, método de instalação B1, para essa corrente é 36. E vai ser uma via por fase. Beleza? Então, tá bom. Então, os critérios fundamentais são esses e a gente já chegou aqui na nossa corrente de projeto. Corrente de projeto, gente, é rei. Isso daqui manda no nosso dimensionamento totalmente. Então, vou até colocar aqui um destaque. Seção mínima. Esse circuito ele vai ser de força. Então, eu preciso ter no mínimo 2,5. Mas a seção que eu já encontrei foi 6. Então, passou no critério da seção mínima. Pronto, acabou. Bom, pessoal, então agora a gente vai para os fatores de correção. Então, o primeiro fator de correção é o de temperatura. Então, a gente vai considerar que esse circuito está passando no ambiente, ele não está enterrado, não está no solo, e a gente tem que considerar uma temperatura aqui. Como trata-se da cidade de São Paulo, eu abri aqui algumas coisas na internet a respeito da média. Aqui tem a média de cada mês, ó, janeiro, fevereiro, não sei o que, não sei o que. Então, olha só, raramente chega a 30 graus, tá vendo? Na máxima, inclusive. Então, não vai ser 30 graus, vai ser abaixo de 30. E mais ou menos 20 aqui, ó. Eu vou considerar, então... Vou considerar 25 graus como uma média. Mas eu acho que é abaixo disso. Mas vamos considerar 25, que já vai para um caso mais pior, assim. Resistividade do solo, isso daqui não vai se aplicar. E agora vamos lá, agrupamento. Então, a gente está passando aqui, ó, todos aqueles circuitos em um mesmo duto, né? Está passando todo mundo junto. Então, se a gente abrir aqui a norma, na tabela 42, fatores de correção aplicados a condutores agrupados em feixe e a condutores agrupados no mesmo plano. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó, forma de agrupamento dos condutores. Em feixe, seria ao ar livre ou sobre superfície. Embutidos ou em conduto fechado. Então, esse conduto fechado aqui se aplica. Mas vamos continuar lendo. Ó, camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira. Como vai ser uma eletrocalha com tampa, então tudo que tem bandeja aqui não vai se aplicar. Então, o 2 não é. 3, camada única no teto, também não é. E o 4, camada única em bandeja perfurada, também não é. E 5, camada única sobre leito. Então, o que vai se aplicar vai ser a referência 1 e a gente vai passar 5 circuitos no mesmo conduto. Então, o fator de correção aplicável aqui é 0,6. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 circuitos, 0,6. Seções sucessivas, isso daqui não se aplica. Vou colocar 1 para bater 1 aqui no fator. Então, olha só, ele chegou a um fator de correção total de 0,64, né? Por quê? O que ele fez aqui? Ele multiplicou todos eles, multiplicou de temperatura. Aqui, ó, vamos pegar um fator de temperatura multiplicado pela visagem do solo, multiplicado pelo agrupamento e pelas seções sucessivas. Opa, peraí, tô fazendo besteira, aí vou colocar de cá. Fator de temperatura, tá. Então, ele chegou a um fator de correção de 0,63. Se eu considerar aqui duas casas decimais, 0,64, que é o que tem aqui. Então, tá certo. Aí, ele tá falando aqui, ó, que o cabo de 6, ele vai ter que pular para um cabo de 16. Tá vendo? Vamos conferir isso daqui? Então, vamos entender o que tá acontecendo. Então, aqui, ó, é o fator de correção.
E vamos voltar aqui para o cabo de 6 milímetros, que é o que tinha dado anteriormente, na seção de projeto. Aqui eu tenho o cabo que eu tenho que colocar. Isso aqui é só uma tabelinha rápida para a gente puxar as capacidades de condução. PVC, o método é o B1 e são 3 condutores vivos. Seção do cabo 6, a capacidade de condução dele é 36. Então, olha só, vamos conferir aqui também. Essa daí é a tabela 36. Aqui, ó, tabela 36. Então, ele vai ser o método B1, tá aqui. A isolação em PVC, tá aqui. E aqui, ó, método B1, condutores carregados são 3, nós vamos olhar na coluna 7. A gente precisa ver aqui qual que é a condução do cabo de 6 milímetros. Então, vai ser, ó, 36. 36 amperes. O que a gente tinha chegado aqui? 36 amperes, beleza. Então, o 36, quando eu aplico o fator de correção nessa capacidade, olha o que vai acontecer. Ele vai virar 22. E a minha corrente de projeto é 33. Então, tá muito abaixo. O que eu tenho que fazer? Subir para a próxima seção. A próxima seção acima de 6 é 10. Então, olha só, a capacidade de condução do cabo de 10 é 50 amperes. Então, ó, o cabo de 10 é o de baixo, 50 amperes, ok. Nesse caso, eu vou aplicar o meu fator de correção para o cabo de 10 e o 50 vai virar 31, que ainda está abaixo da corrente de projeto. Então, tem que subir mais um. Então, o próximo é 16. Ó, 16, ele conduz até 68 amperes, vamos confirmar. Próximo é 16, 68 amperes, tá certo. E eu vou aplicar o meu fator de correção na minha capacidade de condução. Então, 68 virou 43,25. Tem que ser a mesma coisa que tá aqui também, 43,25. Então, fechou. Esse 43, ele tá acima da minha corrente de projeto. Então, ele passa. Então, o fator de correção, a seção indicada, quando passa pelo fator de correção, é de 16 milímetros. Então, por enquanto, a gente vai acreditar que é isso, que vai ser 16. Vamos agora para o dispositivo de proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Ó, deixa eu só ocultar isso daqui. Então, aqui, nós vamos colocar essa seção, vamos ver qual que a tabela indica. Olha, como o meu circuito, a minha corrente de projeto, ela é 33, o meu dispositivo de proteção, ele tem que ser o próximo superior. Então, acima de 33,77, o meu próximo disjuntor de corrente nominal é de 40 amperes. Agora, a gente vai entender se dá para usar. Vamos lá. Isso daqui, então, o I nominal do disjuntor de projeto é o indicado, mas a gente vai fazer os testes para ver se ele vai dar para ser aplicado, que é justamente esse IN praticado. Vou colocar 40. E vamos colocar a temperatura ambiente, né? A gente tinha considerado 25 graus. Então, 25. Então, fator de correção 1.028. Lembrando aqui, ó, eu estou considerando nesses números aqui todos aqueles catálogos de fornecedores que eu apresentei para vocês nas aulas. Ó, continuidade de trabalho. Eu vou colocar aqui que é menos de 1 hora de trabalho. Menos de 1 hora. Então, o fator de correção é 1. E os dispositivos adjacentes, vou considerar que eles estão todos adjacentes, ou seja, vou colocar 5 disjuntor, um ao lado do outro. Então, 5 disjuntor. Vamos ver o que aconteceu. Ó. O que aconteceu, então? A minha corrente de projeto é 33. E quando eu aplico o meu fator de correção, porque no final deu um fator de correção no disjuntor de 0,84. Que é a mesma coisa de você pegar e multiplicar todos os fatores aqui, ó, um pelo outro.
um pelo outro. Isso, vou chegar a um fator de correção de 0,84. Colocar duas casas decimais. Então, esse 0,84 eu vou multiplicar ele pela minha corrente nominal, 40. Então, 40 vai virar 33,7. E olha só, minha corrente de projeto é justamente 33, praticamente 8 aqui, ó. Então, não posso, eu tenho que usar um próximo superior, ele tem que ser maior. Ele tá dando menor. Então, o que eu tenho? Então, olha só, aqui, ó, fala aqui o status, né? Corrente nominal corrigida, que é essa daqui, abaixo da IB. IB é quem? É corrente de projeto. Então, a corrente corrigida está abaixo da corrente de projeto. E aí, o IN praticado, ele fica vermelho. Por quê? Porque é nele que você tem que mexer. A gente vai ter que subir mais uma casa, vamos dizer assim. Então, o próximo depois de 40 ampere vamos ver aqui, 50. Ó, usando um disjuntor de 50, quando eu corrijo ele cai para 42. 42 está acima da minha corrente de projeto e eu tinha calculado aqui também uma capacidade de condução corrigida de 43. Então, 42 está abaixo de 43. Então, esse daqui tá perfeito, né? E a minha seção não vai mudar nesse caso. Vou considerar aqui a natureza das cargas resistiva. E por fim, para a gente fechar o nosso dimensionamento, vamos fazer a queda de tensão, né? Queda de tensão, condição da instalação. Esses circuitos, eles estão em um conduto fechado de ferro. Lembra? Que é uma eletrocalha com tampa. Então, ele é um conduto fechado e ele é de ferro. Com isso, o meu fator da queda de tensão lá da tabela da Prysmian, ele é de 2,68. E a minha distância, agora eu vou começar a medir a minha distância. Vamos pegar aqui para o pior caso, que é esse ponto que está aqui. E o quadro que está alimentando ele é esse quadro de cá, ó. Esse aqui, ó. Esse QDFL mod 03. Então, eu tive aqui uma distância de 44,76, horizontal. 45 metros praticamente. Mas eu tenho que considerar as distâncias verticais também, que é saindo do quadro e subindo até a eletrocalha e saindo da eletrocalha e entrando no meu ponto. Então, um mezanino desse daí, no caso, essa doca ela fica no mezanino, quer dizer, embaixo do mezanino, eles têm normalmente 6 metros. Então, eu vou considerar 6 metros para subir, mais 6 metros para descer, mais umas voltinhas ali no quadro. Então, 6 mais 6 mais 12, isso vai dar 12, 14 metros. Então, eu vou colocar aqui 14 metros. Então, olha só, se eu colocar uma distância de 69 metros, seção corrigida, a gente tem que pegar a última, que foi aqui do meu dispositivo de proteção, vai dar uma queda de tensão de 1,40. Nesse caso aqui, ele entra naquele critério de condutores fechados de ferro, lá da queda de tensão, que eu tinha mostrado para vocês nas aulas anteriores. E só a custo de curiosidade aqui, ó, deu uma queda de tensão bem baixa, né, para o cabo de 16. Isso porque a gente está considerando uma tensão de fornecimento de 380. Se por acaso essa tensão ela fosse 220, olha só, 220, mudei lá, de cara já ia mudar aqui os meus disjuntores, alguma coisa, e tá pro cabo de 16. A minha queda de tensão ia ser mais de 4%. Tá vendo? Mas, como que é 380, tudo fica muito mais fácil. Então, a gente terminou aqui o nosso dimensionamento. O condutor fase foi 16, o condutor neutro também.
E o terra também, porque lembra lá, até 16 milímetros quadrados, o terra é igual ao fase. Para o cabo de 25 e 35, o terra continua 16 e acima de 35, o terra vai ser metade do fase. Agora, gente, nós vamos fazer as composições de custo-benefício, que é isso aqui, ó, custo-benefício da composição do dimensionamento. Que lembra lá no começo que eu falei dos 3 casos e tal, vamos fazer quanto que custa cada um desses casos, beleza? Então, vamos lá, o primeiro caso é os circuitos, compartilhando a mesma eletrocalha. Nós vamos fazer aqui a composição desse custo de maneira bem rápida e bem simples. Então, vamos ver aqui qual eletrocalha primeiro que a gente vai precisar usar, né? Ó, no dimensionamento, nós chegamos no cabo de 16 para todos os condutores, né? Fase, neutro e proteção, ou terra. Então, vamos pegar aqui infraestrutura, vamos colocar o cabo, ele é de PVC, PVC, a seção é 16 e são 5 circuitos e são 5 cabos para cada circuito. Então, são 25 cabos, entendeu? Tudo isso a gente vai passar na mesma eletrocalha. Então, vai dar aqui uma eletrocalha de 50 por 50, e no caso do eletroduto, um eletroduto de 2,5. Beleza, então vamos ver, vamos colocar isso aqui. Vamos ver se tem também essa eletrocalha de 50 por 50. Então, aqui eu só vou mudar aqui do lado, vai ser 50 por 50. Ó, eu tenho, só não tem essa cruzeta, mas beleza, vamos lá. Vai dar quantos metros de eletrocalha? Vamos fazer aqui a distância. Vou pegar daqui. São 42 metros de eletrocalha. 42 metros. Aqui nessa fórmula, eu só tô puxando aqui do lado. E ela ainda considera 10% de folga. E esse 3 dividido por 3 é porque essas eletrocalhas, elas só vendem a cada 3 metros. Você não vende um metro e meio de eletrocalha. Então, divide por 3, arredonda para cima, depois multiplica por 3. E a gente, além disso daqui, vamos considerar também uma curva, né? Uma curva horizontal. E 2 fechamentos, terminais de fechamento. Essa tala, ela puxa daqui, e essa tala vai ser de 50. Tá. Aqui eu vou zerar aqui só para não dar esse problema de fazer a conta. Então, beleza. Além disso, eu vou precisar descer aqui, ó, em cada ponto, as saídas para os pontos, que é através de eletroduto de ferro. Então, tem que calcular também qual que é o tamanho dessa infra aqui, ó, para cada um desses pontos. Então, isso daqui é muito simples, ao invés de colocar 5 circuitos, eu vou colocar só um. Então, vai dar uma infra de 1 1/4. Vamos lá. 1 1/4. E aqui, vamos contar quantos tem. Cada trecho desse vai ter, ó, 1,70 horizontal. E a descida até o ponto que a gente vai considerar 6 metros. Então, vai ter, ó, 1,70 mais 6. Isso para os 5 pontos. Certo? Vai dar 38,5. Então, aqui, puxa o 38,5, multiplica mais 10% e pronto.
Saída lateral para eletroduto, vamos considerar aqui 5. Um para cada ponto. Condulete, vamos considerar aqui 5 também, um para cada ponto. Opa, 5. E curva, vamos considerar 5 curvas também. Por quê, né? O condulete, ele vai no ponto. Cada ponto vai ter um condulete. E a curva é para poder fazer essa descida aqui, ó. Essa transição do horizontal para o vertical. Fechou? Ainda vai ter um outro eletroduto, que vai ser a saída do meu quadro até a minha infra. Que é só esse eletrodutinho aqui, ó. Vai passar todos os circuitos dentro dele, de 1 metro. Mas aí a gente vai considerar aqui, então, primeiro, vamos ver que eletroduto que é esse. A gente volta aqui naquela situação de 5 cabos em 5 circuitos. Vai ser um eletroduto de 2,5. Fechou. Então, vamos colocar aqui 2,5. E a quantidade? Vamos colocar lá, deu 1, né? Vamos colocar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver direito. Deu 1 metro, mas a gente tem que fazer aqui melhor. Ser daqui até o quadro, ó, 1,90. Então, 2 metros. Mais a descida dele até o quadro. Vamos considerar aqui 4 metros. Então, 6 metros. Além disso, vai ter uma saída lateral, vai ter um condulete, não. E aqui vamos colocar uma curva. Pronto. A infraestrutura aqui fechou. Agora as fixações. O suporte ele vai ser tipo B, para eletrocalha de 50. Perfilado não vai ter, então tá zerado. Abraçadeira tipo cunha. 1,25 e 2,5. Beleza, é o que a gente considerou aqui. E o resto aqui é só uma fórmula. De parafuso, arruela, porca e tal. Então, aqui fechou também. Agora, vamos fazer o levantamento dos cabos. Vamos lá, os cabos, eles vão ser todos de 16. E vamos ver quanto é que vai dar aqui. Eu já tinha feito aqui, para facilitar. Então tá, gente, aqui, ó, esse trecho em branco aqui é o percurso do circuito. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o circuito ele vai percorrer 45 metros horizontais. Então, vamos colocar aqui o primeiro circuito, 45 metros horizontais, mais as suas distâncias verticais. Então, saiu ali do quadro 6 metros, ainda tem a descida no ponto, mais 6 metros, então já foi 12. E a gente ainda considera uma folga ali para dar algumas voltas dentro do quadro, para poder fazer o arranjo ali, na hora de montar o quadro. Então, uns 2 metros para esse arranjo. Então, 6 mais 6 mais 2, 12, 14. Então, vai ser 14 metros aqui, além dos 45. Isso daqui é o trecho de um circuito. E esse circuito, ele tem 5 cabos. Então, isso daqui vezes 5. Aí, vamos agora para o outro ponto. Vai ser a mesma coisa, né? No caso das descidas verticais, mas ele tem, ó, 40 metros. Cada um deles vai ter 5 a menos. Então, esse aqui vai ter 35, esse aqui vai ter 30 e esse aqui vai ter 25. Então, pronto, a gente vai mudar só isso. Cada um vai ter 5 a menos. Então, vou pegar isso daqui. Vou fazer mais... Aqui vai ser 40. Mais... Aqui vai ter 35. Mais... Aqui vai ter 30. Então, já foi 4, né? E o último ponto, que vai ter 25. Então, pronto, eu vou considerar 1.225 metros de cabo de 16. E só. E aí, a gente fechou aqui a nossa primeira composição, né? Fechamos a primeira composição.
e deu um total de 33 mil reais. Agora, vamos fazer a composição para as outras situações, que no caso, eu vou copiar aqui a primeira, que vai andar mais rápido, que a gente vai mudar só o eletroduto. Aqui, ó, a segunda situação, então, vai ser compartilhando o mesmo eletroduto. O mesmo eletroduto. Beleza? Então, no caso, esse eletroduto, ele vai passar aqui, ó, rente à parede, que é esse daqui, eu já até fiz ele aqui, ótimo. Esse vai ser o percurso de um eletroduto só. Então, um percurso de 43 metros. 44, praticamente. Ainda tem a virada aqui no quadro. Então, vai ser o quê? Deixa eu ver. É, 45 metros. Vai ser isso daqui. 43,6 mais 1,5 m, vamos considerar 45 metros. Essa eletrocalha, então, ela não vai ter, vou zerar. Vou ocultar. O eletroduto aqui, ó, vai entrar nesse caso. Ó, todos os circuitos, ou seja, os 25 cabos, no mesmo eletroduto, vai dar um eletroduto de 2,5. Um eletroduto, opa, de 2,5. Vai entrar nesse caso aqui, ó. E ele vai percorrer uma distância de, ó, tem aqueles 45 metros, né, que eu tinha falado, 45. Aí tem a descida no quadro, vamos considerar uns 4 metros. E só. Que aí a gente ainda vai considerar as descidas nos pontos através do eletroduto de 1,25. Beleza? Então, deu aqui uma média de 54 metros totais. Saída lateral, isso daqui não vai ter. E curva, aqui vai ter, vamos ver aqui mais ou menos. Ó, vai ter uma, duas, três curvas. 3 curvas. E aqui nós vamos considerar um condulete para descer em cada ponto. Para descer tanto na parte jusante quanto montante. Então, vamos considerar 10. E, no caso aqui, um eletroduto de 1,25 por ponto. Cada eletroduto daquele vai ter 6 metros. Então, não vai ter esse acrescento aqui, ó, que é só a descida vertical. Saída lateral também não vai ter. Condulete de alumínio. Aqui, ó, vamos considerar aqui, ó, 5 de 2,5, que é só a jusante, e 5 condulete de 1,25, que é lá no ponto mesmo. E essa curva também não vai ter. Beleza. Então, fixações, zerado, perfilado, zerado. Aqui tá os eletrodutos, fechou. E os cabos. Então, terminamos. A segunda composição deu 32 mil, ó. Deu R$ 1.000 de diferença da primeira composição. E agora, por último, nós vamos passar, então, uma infra por circuito. Vou copiar aqui também, para ver o que vai acontecer. Ó, circuitos com infra exclusiva. Vamos ver o que vai acontecer. Exclusiva. Então, nesse caso, eu vou passar um eletroduto de 1,25 para cada. Então, vai sair aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vai sair um eletroduto de 1,25. Aqui, ó, só nessa contabilização dos cabos do caso 2, eu mantive o que foi no primeiro caso, né, que é essa quantitativa aqui. Por quê? Porque, embora ele não vai ter esse percurso aqui, ó,
do ponto até a eletrocalha, então essa distância aqui, ela não vai acontecer desse jeito, né? Mas ela vai acontecer aqui, ó. Todos eles vão descer antes, essa diferença aqui é a mesma. Então, beleza. O primeiro caso, olha só, deu 45 metros. Tá vendo? O segundo caso, que é o que a gente já tinha considerado. O segundo caso, 5 a menos, 40. Então, ou seja, não vai mudar. O último caso aqui tinha dado 25, né? Ó. O último caso, 25. Então, vai ser a mesma quantitativa de cabos. Por isso que eu mantive. Agora, vamos fazer aqui, então, para infra exclusiva. A gente já montou aqui a questão da infraestrutura. As fixações vão ser esse de punho, vai ficar tudo na parede. E agora aqui a questão dos cabos, né? Aliás, aqui eu não montei não, gente. Vamos lá. Ó. Essa infra aqui, ó, vai ser muito parecido com a questão dos cabos lá. A gente vai passar um eletroduto de 1 1/4 para cada ponto. E não vamos mais usar esse eletroduto de 2,5, né? Então, a gente vai cancelar aqui esse eletroduto de 2,5. Então, isso aqui a gente tira. E vamos usar aqui um eletroduto de 1 1/4. Aí, ele vai ter aqueles 45 metros, mais sei, 12 metros, que é a descida vertical. Aí, no segundo ponto, esse 45 vira 40, mais 12, e por aí vai. Então, eu vou ter um total aqui de 235 metros, colocando 10% disso, 261. Saída lateral não se aplica, condulete se aplica bastante, né? Vou colocar aqui, vai ter 1, 2, vou ver aqui. Então, aqui vai ter 1, 2, 3 e 4. 4 por circuito. Então, 4 vezes 5. 20 conduletes. Vou colocar aqui umas curvas também. Não, eu não vou colocar curva, eu já coloquei 20 conduletes, já tá bom. Então, esse eletroduto de 2,5 a gente não vai usar. E aqui as fixações, é isso. E os cabos também não vai mudar. Isso é a mesma coisa. E aí, a gente terminou a nossa análise por custo aqui, ó. Vamos ver, deu 32 mil, do último caso. Ó, o caso mais caro foi o caso compartilhando a mesma eletrocalha, que deu R$ 33.136 reais. O caso mais barato foi compartilhando o mesmo eletroduto de 32 mil, teve uma economia aí de R$ 1.000. E o segundo mais barato foi cada circuito tendo uma infraestrutura exclusiva. Aí, nesse caso aqui, gente, olha só para deixar claro aqui. Esse primeira situação, que é o circuito compartilhando a mesma eletrocalha, ele é um caso que, para executar, para dar manutenção, é muito melhor. E como o custo deu bem próximo, deu uma questão aqui de R$ 1.000 de diferença, eu optaria pela primeira opção. Justamente por ter essa visão executiva, né? Porque é muito mais fácil você passar o circuito em uma eletrocalha do que você ficar passando ele dentro de eletroduto.
Principalmente esse terceiro caso aqui, que seria um circuito por infra, né? Ia dar assim, muito mais trabalho de fazer isso daqui. Então, por ter dado valores bem próximos, eu optaria pelo o caso mais caro, mas aí pensando na questão da execução. A não ser que se tivesse dado um valor muito caro, aí sim eu ia partir para as outras opções. Tipo 10 mil acima, mais caro e tal. Aí não paga realmente. Mas a rapidez que a galera vai fazer isso daqui, ó, é bem mais rápido do que do passar o cabo dentro de eletroduto. Entenderam? Então é isso que eu quis trazer para vocês, gente, nessa aula de dimensionamento aqui, bem prático, bem simples e bem fácil. Espero que vocês tenham gostado. Antes de fechar, quero mostrar para vocês. Nessa composição de preços, deu R$33 mil a primeira solução. De 33 mil, 26 é só cabo. Vamos ver aqui, então. 26. Ou seja, 79% do meu custo é cabo. Na segunda situação, 82%. E na terceira situação, 81%. Então, gente, cabo aqui, ó, curva ABC 80-20. Praticamente 80% do seu curso tá em cabo. E é por isso a importância de você saber fazer um dimensionamento bem feito, porque isso pode mudar tudo, tudo. Dependendo do método que você escolhe, dependendo aqui da tensão, porque se fosse 127, esse valor ele ia dar bem diferente, que eu fiz o teste aqui antes. Mas é isso, saibam que quantos cabos são significativos no orçamento do nosso projeto ou da nossa obra. Certo? Então, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E a gente se vê na próxima aula.